Jornal da Mix. Novembro chegou e a gente muda a cor, né? Saímos do outubro rosa pro novembro azul. E nós convidamos o urologista Luciano Praun para tirar todas as dúvidas sobre saúde masculina. Ele já está aqui no nosso estúdio do Jornal da Mix e vai falar sobre os exames preventivos, os fatores de risco para o câncer de próstata e as opções de tratamento. Doutor Luciano, seja bem-vindo ao Jornal da Mix. Bom dia, pessoal. É muito importante esse espaço para a gente poder falar com vocês, com todo mundo sobre a saúde do homem, né? O homem ainda tem um pouco de preconceito, a gente tem que conseguir quebrar esse preconceito. Era a minha primeira pergunta, doutor Luciano. Eu vejo que, ultimamente, nos últimos anos aí, apesar das piadas e das brincadeiras que se faz em relação ao exame de próstata, virou brincadeira, mas os homens estão, de fato, entendendo que é importante cuidar. Pode ser que seja uma parcela pequena, tem que ser muito maior. Mas há ainda esse preconceito. Como é que o senhor vê essa ida do homem ao médico que ele vai protelando tanto, né? Bom, infelizmente ainda o preconceito existe, né? Eu costumo dizer para os meus pacientes que o preconceito mata. Claro, a gente vê que a mudança cultural está existindo, né? O homem está amadurecendo, eu acho que muito pelo aspecto feminino, né? As mulheres elas estão conseguindo colocar na cabeça dos homens a importância de se cuidar. A mulher, culturalmente, né, ela tem esse cuidado maior com a saúde, por isso que vive 7 anos a mais do que os homens, né? Então, está havendo uma mudança, né? Eu vejo que nesses meus 25 anos como médico, a gente já vê que o homem não tem mais tanto preconceito. Pois é, e é importante sempre nessa questão do preconceito, né, doutor, a gente frisar que o câncer de próstata, sendo diagnosticado precocemente, as chances de cura são muito altas, né? Então, a gente fica naquele negócio, não sei o que, tal, aquele preconceito besta, mas, se diagnosticado logo a coisa funciona, né, doutor? Com certeza, né? Hoje em dia nós atingimos chances de cura de 90%. Pois então. Desde que seja detectado precocemente. Só no Brasil são 70 mil novos casos por ano. 20 mil homens perdem a vida. Um homem a cada 30 minutos, infelizmente, perde a vida em decorrência do câncer de próstata. E uma doença que nós temos uma chance tão grande de curar, a gente não pode negligenciar, a gente tem que procurar o médico, a gente tem que fazer os exames preventivos para que a gente consiga ir atingir esses níveis tão bacanas aí de cura. Agora, uma coisa que eu já vi uma pessoa que estava passando pelo câncer de próstata e o que eu levei de lição para a vida é: você não tem ideia do que é passar por esse câncer, que só um exame teria salvo a sua vida. Qual é a condição do paciente até enquanto esse câncer evolui? O que ele precisa fazer? Porque essa pessoa em questão usava aquela bolsa de colostomia e tal. É uma vida muito ruim. Com certeza, se ocorre, né, o diagnóstico tardio, vamos dizer assim, né, os tratamentos eles são muito mais agressivos, mas graças a todas as campanhas, graças ao Novembro Azul, é muito difícil, né, a gente pegar casos como a gente pegava antigamente, de casos, né, com metástases à distância. Hoje em dia isso é muito raro, graças a Deus. Mas o paciente não pode deixar de entender isso. Para não ter esse sofrimento que tu acabou de falar, nós temos que realmente fazer os exames preventivos, a gente tem que procurar o médico. E a gente tem que mudar um pouco essa cultura, né, do homem só procurar o médico aos 45, 50 anos. A gente tem que fazer como as mulheres. Logo depois da puberdade, o menino, na sua adolescência, na sua juventude, já deve procurar o médico. Obviamente não para fazer exames de próstata, mas para fazer outros tipos de exames e principalmente receber orientações de como envelhecer de uma forma saudável, que muitas vezes o pai e a mãe têm um pouco de dificuldade de passar isso para o adolescente não escuta muitas vezes o que os pais falam, e o médico às vezes falando, isso faz com que esse adolescente tenha bons hábitos de vida para conseguir chegar à vida adulta e envelhecer com qualidade. Pois acho que é importante daqui a pouco a gente falar sobre os hábitos também de qualidade, doutor, mas a questão do diagnóstico, porque tem aquele exame de sangue que é feito, o PSA, né? E tem o exame de toque. Como é que funciona? Porque muitas vezes o pessoal comenta, se você tem um histórico na família, é bom começar o exame de toque antes. Se você não tem histórico PSA até uma certa idade, como é que funciona essa questão de idade, doutor? Legal, muito bacana essa pergunta. Assim, a Sociedade Brasileira de Urologia, ela preconiza que se inicie a realização do preventivo da próstata aos 50 anos. Se a gente tem histórico familiar, se a gente tem maus hábitos de vida, raça afrodescendente que tem uma maior chance de câncer, né? Pacientes que não têm o hábito de praticar atividade física devem começar um pouquinho antes, aos 45 anos. Mas frisando
que nós temos, eu já tive pacientes de 38 anos com câncer de próstata e só conseguiu detectar porque ele fez o PSA aos 38 anos. Então o PSA ele é um marcador tumoral, ele é um exame de sangue super simples de se fazer, que vai detectar se existe, né, alguma possibilidade desse paciente ter câncer. E daí vai começar todo o processo de investigação, né, o exame de toque extremamente fundamental ainda nos dias de hoje, que pode tirar a dúvida, né, se esse aumento do PSA é por um tumor benigno, é por um tumor maligno, é por uma infecção, porque o PSA não se eleva somente no câncer de próstata. Então a gente vai conseguir junto com o paciente ter essas informações para chegar num diagnóstico cada vez mais cedo. A gente está conversando com o urologista Luciano Braun sobre o Novembro Azul, a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de próstata. Doutor Luciano, o senhor citou alguns fatores de risco, raça, idade, enfim. O que mais em relação a trabalho? Tem um estudo aqui dizendo que o câncer de próstata pode estar relacionado ao trabalho, enfim, dá alguns exemplos. O que de fato pode, mesmo que a pessoa tenha ou não casos na família, tenha alguma propensão, que pode sim ser um fator de risco para desencadear essa doença? Legal. Nós sabemos que a maior parte dos cânceres, inclusive o câncer de próstata, eles têm alguma origem genética, mas somente 10% dos casos têm origem genética. 90% dos casos têm origem comportamental. Ou seja, são os hábitos, são as atitudes que nós temos que levam a maioria dos cânceres. Então, assim, hábitos de vida saudáveis, praticar atividade física regular, ter uma alimentação saudável, evitar cigarros e bebidas alcoólicas, ser feliz, tá? O que a gente estava falando ali do trabalho, do estresse, o estresse, ele leva a uma inflamação do nosso corpo que pode gerar uma série de doenças. Então, ser feliz, acordar de bom humor, agradecer a Deus, ter uma conexão com o divino, isso tudo vai fazer com que a gente consiga, né, evitar a maior parte das doenças, inclusive o câncer de próstata. Olha, inclusive na semana passada a gente estava falando do Outubro Rosa e a Camila Spinelli, nossa nutricionista aqui, falou da alimentação, que o tomate, né, fazer molho de tomate ali, porque tem que aquecer, enfim, também é um alimento que previne o câncer de próstata. A gente pode também usar a alimentação a nosso favor? Com certeza, o tomate tem o licopeno, que é um antioxidante poderosíssimo, né, que acaba ajudando em vários tipos de doenças. Mas o mais importante não é só a alimentação, é esse contexto de várias coisas juntas que vão fazer com que a gente consiga ter essa vida mais saudável, consiga se prevenir e, se acontecer de ter a doença, né, ter o diagnóstico precoce, a gente não pode esquecer disso. Agora, doutor, o senhor comentou a respeito da atividade física, né? E a gente sempre comenta aqui, a gente sempre traz uma nutricionista aqui toda quarta-feira, Camila Spinelli, ela fala da alimentação tão importante, mas a atividade física nesse contexto do câncer também. Obviamente que não quer dizer que a pessoa faça uma atividade que ela está isenta, livre de ter câncer, mas a probabilidade diminui bastante, né? É muito menor, né? Eu costumo dizer para os meus pacientes que a atividade física é a fonte da juventude. Então, a prática de atividade física regular é muito importante para que a gente consiga ter hábitos de vida saudáveis. Então, assim, a pessoa ela tem que colocar isso no seu dia a dia. Só que é muito difícil para muitas pessoas encontrar algum esporte, alguma atividade física que goste de fazer. E aí está a chave. A gente tem que encontrar alguma coisa que a gente faça por amor e não por obrigação. Porque quando a gente começa a fazer por obrigação, a gente vai fazer, mas uma hora a gente vai deixar de fazer. Quando a gente faz por amor, a gente vai fazer por prazer e vai estar lá todo dia fazendo isso de forma mais agradável. Mas tem que encontrar o prazer também de ver o resultado, né? Porque nem tudo na vida é gostoso e bom. A gente tem que fazer coisas por obrigação. Tem que sofrer um pouquinho, né? O remédio é amargo, mas o resultado é bom. Com certeza, com certeza. A gente não pode deixar de fazer, né? Fazendo ou não, a gente tem que procurar, porque isso realmente vai fazer a grande mudança na vida das pessoas. Então, fazer atividade física é uma coisa que eu sempre oriento para os meus pacientes, desde cedo, quando começam no consultório, que não pode deixar de fazer. Doutor, importante também a gente voltar a frisar esse negócio de preconceito. Vamos voltar a falar sobre isso então, pra gente já ir finalizando, né, Gê? Vamos parar com essa coisa besta de que, não vou fazer exame porque não sei o que ninguém bata a mão em mim, aquele negócio. Isso é uma coisa que a gente tem que botar na cabeça do homem que deu, né? A gente tá no século XXI, não tem mais o que ficar pensando nesse tipo de bobagem, né, doutor? Com certeza, volto a dizer, né, nós homens estamos perdendo de goleada, né, 7 anos a menos que as mulheres. Pois então.
Mas o fator chave aí, realmente, que eu vejo, é a participação da companheira, é a participação da mulher, porque a mulher que ama, ela cuida, ela vai, ela marca a sua consulta pro seu marido, pro seu companheiro, ela vai, incentiva que ele faça o exame, quebrando esse preconceito. Hoje em dia a gente não tem mais espaço para preconceito, né, gente? Tanta coisa que a gente pode fazer. Doutor, também acho que o homem que ama também cuida. E se cuida, não quer deixar sua mulher viúva, marque seu exame. Não precisa nem contar pra ninguém. Marque seu exame, vai, faz seu exame e deu. Não precisa contar. Conta mesmo, né, Gê? Ou conta de uma vez e incentiva todo mundo a fazer. Chega lá no futebol e diz, fui fazer sim, cara. Olha E tá aí, tudo certo. Tá tudo certo, continua Aí. igual. Vai virar piada? Ai, gente, feliz daquele que sabe fazer piada sobre si mesmo. Cara. Eu acho É a melhor que coisa. É muito importante essa parte aí de se divertir. Esses dias, até um grande amigo meu, num grupo de amigos que a gente tem, me levou uma rosa depois de fazer o exame de próstata. Isso gerou uma brincadeira bem grande entre todos nós. E isso acabou incentivando que outros fossem fazer o exame também. É isso. Então, é isso aí. Leve uma rosa pro seu urologista e vá ser feliz. É isso aí. E se daqui a pouco tiver um diagnóstico precoce, é que nem o doutor Luciano falou, quer dizer, pô, a gente consegue, tem 90% de chance de cura, gente. Tendo diagnóstico precoce, então, ficar com essas bobiças não dá mais. A gente não pode mais conceber isso hoje em dia. Essa que é a grande verdade, Não né? temos mais espaço para preconceito, a doença está aí, os tratamentos evoluíram muito, né, gente? Hoje em dia nós temos tratamentos minimamente invasivos, nós temos radioterapia, nós temos a cirurgia robótica, nós temos procedimentos que fazem com que a gente tenha uma excelente qualidade pós-tratamento. Então a gente não pode esquecer disso. É verdade. Nós conversamos então com o urologista Luciano Praun, falando sobre o Novembro Azul, a importância da gente acabar com o preconceito e descobrir precocemente o câncer de próstata. Doutor Luciano, obrigada pela presença aqui. Muito obrigado, eu que agradeço o espaço. Fazendo esse tipo de informação, trazendo esse tipo de informação que a gente vai fazer com que o homem perca esse preconceito. E não esqueça, você que tá ouvindo a gente, de comprar sua rosa pro seu urologista, viu? Verdade. Não esqueça de levar a rosa. É isso aí, é isso aí. Excelente. Jornal da Mix. Oferecimento. Furby, 60 anos. Universidade nota máxima. Toyota agora é Barigui Tarpan. A sua concessionária Toyota para Blumenau e Rio do Sul. Postos Bela Joia. A sua confiança é o nosso combustível. E Rede Cooper, 80 anos. É nos encontros que a vida acontece. Mix.